Fala pessoal, tudo certo? Bom, professor Neto, professor de Física, vou estar comentando um pouquinho com vocês, fazendo, na verdade, uma breve revisão aqui sobre a parte de termologia, não apenas termometria, mas termologia para essa prova do que vocês farão no domingo, a prova do Enem. Então não esqueçam do seguinte, primeiramente, esta prova do Enem, ela é uma prova que não te cobra tanto assim os conceitos especificamente, mas é uma prova muito mais interpretativa e com análises de alguns gráficos. Então vamos entender aqui alguns detalhes e que são detalhes importantes para vocês lembrarem e arrebentarem nessa prova do domingo. Primeiramente, você vai começar aqui envolvendo a termologia com uma grande diferença, tá? Neto, qual é a diferença que nós temos aqui para iniciar essa compreensão dos conceitos da termologia? Você vai ter que lembrar, primeiramente, que temperatura, esta grandeza, ela é diferente de calor. Nós só vamos analisar isso de acordo com uma física clássica, tá? Então, se calor e temperatura são grandezas diferentes, o que especificamente representa a temperatura de um corpo? A definição desse conceito de temperatura é tratada como sendo um grau de agitação das moléculas. Ô Neto, de acordo com a física moderna, continua assim? Não, mas você pode pensar, de acordo com a física clássica, e basicamente o Enem vai te cobrar sobre isso, ele vai tratar como um grau de agitação dessas partículas. E o que é o calor, especificamente? O calor é uma energia em trânsito. É uma energia que se desloca de um corpo para outro. Bom, se essa energia está transitando, Neto, ela vai ter a condição de passar de quem para quem? Lembre-se, do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. Esse é o processo espontâneo. Você pegar calor de um corpo que possui temperatura maior, temperatura mais elevada e, consequentemente, passar para o corpo que possui a menor das temperaturas. Esta é a definição do calor. Neto, isso é um processo espontâneo, exato. Eu posso ter um processo assim também considerado como um processo forçado? Podemos, mas no processo forçado você pode ter a realização de um trabalho sobre o sistema. Então, espontaneamente, o calor passa do corpo que tem maior temperatura para o corpo que possui a menor das temperaturas. E temperatura, grau de agitação. É muito usual, cotidiano, nós muitas vezes confundirmos esses dois termos. Exemplo, olha, se hoje a temperatura ela está elevada, nós comumente dizemos, nossa, hoje está quente. Ou, ó, tá um calor hoje, né? A gente muitas vezes costuma usar esses termos de maneira equivocada. Ah, Neto, hoje a temperatura está baixa. A gente muitas vezes fala, nossa, tá frio. Então nós temos essa definição de quente, calor, muitas vezes para fazer referência à temperatura. Gente, aparelho destinado a medir temperatura é o termômetro, tá certo? E esse termômetro, ele apresenta algumas escalas termométricas. Dentro dessas escalas termométricas, você vai pegar o termômetro, constituído ali, por exemplo, por mercúrio, um termômetro de lâmina bimetálica, um termômetro de água, um termômetro de álcool, um termômetro que mede a radiação emitida pelos diferentes corpos, não importa qual seja o tipo de termômetro existente. Eles obrigatoriamente vão indicar ou fazer uma comparação, ou é com a dilatação, ou com a medida da radiação que um determinado corpo passa a sofrer. E aí você compara a temperatura com esta dilatação ou com esta radiação emitida pelo corpo. Mas, dentro dessas escalas termométricas, eu vou citar rapidamente para vocês 4 escalas. Dentro das tais escalas termométricas, se forem escalas conhecidas, ele vai te fornecer basicamente uma dessas 4. Então aqui você tem uma relação que é a seguinte: a temperatura na escala Celsius dividido por 5 é igual à temperatura na escala Kelvin menos 273 também dividido por 5, que pode ser igual à temperatura da escala Fahrenheit menos 32 dividido por 9, ou a temperatura da escala Rémy dividido por 4. Esta é uma equação geral para quando você tem uma dessas escalas conhecidas. Então, se não tiver a escala conhecida, você vai ter que montar a proporção
entre as escalas. Você terá que montar a proporção entre as escalas. Lembrando que esta equação você vai utilizar sempre que você quiser determinar para um determinado corpo a sua temperatura absoluta. Então, se necessário for, para a determinação da temperatura absoluta de um corpo, você pode usar essa primeira equação. Mas tomem muito cuidado, porque você pode também usar esta expressão de baixo. A variação de temperatura na escala Celsius sobre 5, lembrando que a escala Celsius tem seu ponto de fusão equivalente aos 0 graus Celsius e o seu ponto de ebulição equivalente a 100 graus na escala Celsius. Isto é igual a ΔTK sobre também 5. A escala Kelvin ela se inicia, ponto de fusão no 273 e o ponto de ebulição de 373. E isto é igual, por isso que as duas apresentam uma mesma variação, uma mesma amplitude térmica. Isto é igual à variação de temperatura da escala Fahrenheit sobre 9. A escala Fahrenheit ela se inicia no 32 e ela finaliza no 212. Temos 180 intervalos, portanto, dividido ainda pela escala Rémire sobre 4. A escala Rémire, ela também, assim como a Celsius, se inicia na zero, no ponto zero. Ponto de fusão das duas escalas é o mesmo, mas o ponto de ebulição da Celsius é 100, da Rémire é apenas 80. Esta segunda equação, portanto, você vai utilizar sempre que você for questionado sobre amplitude térmica ou variação de temperatura. Então é uma amplitude térmica ou uma variação de temperatura. Então, para medir temperatura absoluta, eu uso a escala de cima. Para medir a variação de temperatura, a amplitude térmica, o aumento, a redução, a variação que ocorreu num determinado dia, você usa essa segunda relação para a determinação da temperatura, desde que sejam escalas conhecidas por nós. E aí, consequentemente, vamos falar um pouquinho também sobre o conceito de calor. Como é que nós vamos medir calor? Eu tenho 3 maneiras de medir calor. Nós temos aqui a quantidade de calor sensível, onde esta quantidade de calor sensível ela vai ser utilizada para todo o corpo que sofre uma alteração de temperatura. Então isso daqui ela vai ser utilizada, essa primeira expressão, para todo o corpo que sofrer uma mudança. Não vou nem colocar como mudança, vou colocar como variação mesmo. Para todo o corpo que sofrer com uma variação de temperatura. Se a temperatura do corpo muda, obrigatoriamente nós temos para o mesmo uma quantidade de calor sensível. Para o seu cálculo, nós vamos usar o tal do Q macete. Esta é a equação para o cálculo desta quantidade de calor sensível. Neto, nessa expressão, o Qzinho significa o quê? Este Q significa a medida da quantidade de calor e é medida em calorias. Não confundam com caloria alimentar. O termo m é a massa do corpo, Sistema Internacional de Unidades nós medimos em quilogramas, mas na calorimetria é a única área da física que você pode adotar o sistema usual, medimos em gramas. A diferença de temperatura ela é medida em graus Celsius. E esse termo Czinho é chamado de calor específico. Este calor específico também pode aparecer como calor específico sensível. Ele vai ser medido no sistema usual, calorias por grama por grau Celsius. É importante ainda que você observe que esse calor específico ele é uma propriedade do material. Neto, se isso é uma propriedade do material, é uma característica de cada substância, ele ainda depende da fase do material. Depende da fase em que o material se encontra. Depende da fase deste corpo. Isto é chamado, então, de calor específico. Se ele depende da fase, o que nós comumente poderíamos tratar ainda como sendo um estado físico. Eu não gosto muito desse termo estado físico, porque nós podemos ter dentro de uma mesma fase estados diferentes. Podemos ter dentro de uma mesma fase diferentes estados para essa substância. Posso ter maior ou menor, por exemplo, agitação. Água a 1 grau Celsius e água a 99 graus Celsius, em condições onde você tem a pressão de um atm, ela está na fase líquida. Mas nós temos muita diferença entre esses dois estados. E, consequentemente,
Ainda pensando em variação de temperatura, nós podemos também considerar aqui uma chamada capacidade térmica. Neto, esta capacidade térmica, como é que ela pode ser medida, como é que ela pode ser determinada? A capacidade térmica, ela é a razão entre a quantidade de calor pela diferença de temperatura. Esta é uma das maneiras que nós temos para medir a capacidade térmica de um corpo. Lembrando que esta capacidade térmica no sistema usual, ela é medida em calorias por graus Celsius. Então, se o corpo apresenta uma baixa capacidade térmica, é um corpo que possivelmente apresentará uma grande variação de temperatura. Se eu pegar dois objetos que recebam calor de uma mesma fonte térmica, eu posso garantir que o corpo que tem uma baixa capacidade térmica é o corpo que passa a sofrer uma grande variação de temperatura. Água e areia, por exemplo, né? A areia muda muito a sua temperatura, porque ela tem baixa capacidade térmica. A água, por sua vez, muda pouco a sua temperatura. Por quê? Porque ela tem uma grande capacidade térmica. Outra maneira de pensarmos na capacidade térmica, nesse produto da massa pelo calor específico. Neste produtinho da massa pelo calor específico. Então, corpos que apresentam pequena massa, normalmente são corpos que também apresentam uma pequena capacidade térmica. Fagulhas, por exemplo, emitidas em um esmeril ou naquelas máquinas de solda. Aquelas fagulhas, elas são fagulhas incandescentes, mas após uma certa distância que ela percorre, ela já deixa de ter uma temperatura tão alta assim, porque ela vai ter uma baixa capacidade térmica, por ter pequena massa e pequeno calor específico. Outra maneira de medirmos o calor é a quantidade de calor latente. Então me acompanha aqui, olha. Você tem também esta possibilidade de medir esta quantidade de calor, assim considerada como quantidade de calor latente. Dentro desta quantidade de calor latente, nós podemos medir esta grandeza através de uma expressão. Neto, como é que você mede? Primeiro, a quantidade de calor latente, ela surge para todo o corpo que sofrer uma mudança, de fase. Mais uma vez, esta fase você pode até tratar como sendo aí um estado físico. Então ela sofre essa mudança de fase, esta mudança de estado físico. Para calcular essa quantidade de calor, é só usar o QMOL, tá? QMOL, Q igual a M vezes L. Onde este Q, de novo, a quantidade de calor, medida em calorias, o M é a massa medida em gramas no sistema usual e o L é o calor latente, medida em calorias por grama. Esse calor latente, Neto, ele também vai depender da fase? Não, ele depende da mudança de fase. Então esse termo L é chamado de calor latente. Ele vai estar dependendo da mudança de fase? Vai. Por exemplo, um exemplo apenas. O calor latente de fusão da substância água é equivalente a 80 calorias por grama. O de solidificação é o mesmo valor, porém negativo. E o calor latente de vaporização da substância água é de 540 calorias por grama. Neto, se for o calor latente de condensação, obrigatoriamente, ou de liquefação, é o mesmo valor, porém negativo. Então, dependendo da mudança de fase, nós temos diferentes calores específicos. E ainda é importante você observar que eu posso ter um calor latente, ou mais especificamente, um calor de combustão. Se houver essa mudança, tá certo? Quebra das moléculas, por exemplo, aí nós passamos a ter um calor de combustão para a substância, que também pode ser calculado através dessa equação do QMOL. Beleza? Bom, a partir daqui, pessoal, você pode se deparar com sistemas do tipo adiabáticos. Eu não vou ficar anotando todos os nomes, tá? Eu vou colocar apenas como sistemas adiabáticos. Neto, o que vem a ser esse sistema adiabático? Então, olha só. Ele também pode ser tratado como um sistema termicamente isolado, um sistema hermeticamente fechado. Ou seja, sistemas adiabáticos são sistemas que não permitem trocas de calor. A quantidade de calor que o sistema possui é a mesma do início ao fim. Então o corpo não ganha calor, o corpo não perde calor. Obrigatoriamente, isso indica que toda a quantidade de calor cedida, somada com a quantidade de calor recebida internamente,
deve ser obrigatoriamente igual a zero. Ô Neto, a mesma quantidade de calor que eu recebo, eu cedo. Sim, se você pegar um sistema isolado, um sistema diabático, vamos supor que eu tenha dois corpos. Se o corpo A dá calor para o B, então o A está perdendo, o B está recebendo. Um está cedendo e o outro recebendo. Simples. O que um ganha, o outro perde, isso é um sistema isolado. Há trocas apenas internas de calor. Neto, então podem ocorrer trocas internas de calor? Podem. E um exemplo para ilustrar essa situação para vocês, seria pensarmos da seguinte maneira. Se eu pegar aqui dois corpos dentro de um sistema isolado, um corpo A, que possui aqui, claro, para suas partículas, uma determinada agitação, e vamos pegar aqui um segundo corpo do tipo B, que tem uma agitação menor, que tenha obrigatoriamente uma agitação menor. Entre A e B, eu acho que está extremamente nítido que a temperatura de A ela é maior que a temperatura de B. Porque a vibração de A é maior que a vibração de B? Exato. Neto, se neste exemplo, apenas uma hipótese, se o corpo A tiver 1000 calorias e o corpo B, por exemplo, apresentando 2000 calorias. Neto, então agora o calor vai de B para A. De maneira alguma. O calor sempre vai do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. Então, mesmo que o corpo tenha maior quantidade de calor, se ele tiver maior temperatura, o calor vai sempre do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. Até quando? Até que eles atinjam o equilíbrio térmico. Então, não importa a quantidade de calor de A e de B. O que importa especificamente é a temperatura que o A possui e a temperatura que o corpo B também apresenta. É isto que é importante quando nós analisamos essas trocas de calor. Beleza? Bom, e aí temos que observar também como é que esse corpo passa de um sistema para outro. Você tem lá a dilatação, que é um efeito. Essa dilatação, basicamente, você vai ter que lembrar, se houver aumento de temperatura, o corpo expande. Contração, devido à redução de temperatura. Isso é o que acontece em geral, com algumas exceções, que são as substâncias tratadas como substâncias anômalas. E o corpo vazio, oco, ele dilata como se fosse um corpo maciço. Então, em geral, aumenta-se a temperatura, o corpo expande. Reduz a temperatura, o corpo contrai. Lembre-se desse detalhe teórico. Se o corpo for oco, se o corpo tiver espaço vazio, dilata como se fosse um corpo maciço. Isso não importa, tá certo? Bom, dentro dessa ideia ainda da dilatação, ou mais especificamente do calor, como é que o calor pode ser transmitido de um corpo para outro? Ele pode ser transmitido de um corpo para outro de 3 maneiras. Através, por exemplo, da condução, ele pode ser transmitido através da convecção, ou até mesmo através da radiação ou irradiação. Tanto faz. Então são 3 os processos de transmissão de energia de um corpo para outro. Ou nós vamos falar sobre a condução, ou falaremos sobre a convecção, ou falaremos sobre a radiação. Qual é a diferença entre eles? Primeiramente, quando é que ocorre? Condução. Normalmente corpos sólidos. Não é uma regra, tá? Mas normalmente essa condução ela vai estar acontecendo em corpos sólidos. Neto, se o corpo for sólido, primeiro, não há movimento de meio material. Além de não haver movimento de meio material, é preciso que você tenha meio material. Ou seja, a condução não ocorre no vácuo. A condução, ela não ocorre com ausência de matéria. Eu tenho que ter a substância e, em geral, na fase sólida. Tem que ter diferença de temperatura? É uma obrigatoriedade. Sem diferença de temperatura não há transmissão de calor de um corpo para outro. E ainda podemos pensar em relação a esse processo da condução, que as partículas elas aumentam a vibração, então o calor vai passando de molécula para molécula, de partícula para partícula. Consequentemente, a convecção, onde normalmente ocorre, ela acontece nos fluidos, líquidos e gases. Nós comumente vamos analisar isso daqui acontecendo nesses 2 tipos de materiais. Neto, a convecção, o que ela tem de diferente para a condução? Primeiro, eu tenho movimento de meio material, é preciso que eu tenha meio material igual à condução, também não ocorre no vácuo igual à condução,
E se há esse movimento de meio material, isso é chamado de correntes de convecção. As formações das correntes de convecção, que acontecem, por exemplo, com o ar-condicionado, o ar frio desce, o ar quente sobe, no interior de uma geladeira, o congelador está em cima normalmente, isso não é regra, obviamente, mas normalmente está em cima porque o ar frio desce, o ar quente sobe, uma chaminé, ou seja, uma churrasqueira, você aquece, o ar quente, ele sobe. Então, basicamente, são essas formações que explicam tsunamis, terremotos, a formação das brisas marítimas e terrestres. Então, tudo é baseado nesse fenômeno da convecção térmica. Isso explica, por exemplo, o porquê da água, né, a 4 graus Celsius, que ela é bastante densa, parar embaixo, no fundo de um lago, porque não dá mais origem à formação das correntes de convecção. E temos ainda a radiação. Esta radiação é o único processo que pode ocorrer no vácuo. Neto, a radiação tem que ocorrer no vácuo? Não, mas normalmente ele é o único dos processos que pode estar acontecendo aí com ausência de matéria. É o único que pode ocorrer com ausência de matéria. É exatamente a radiação. Mas se eu tiver sólido, irradia, líquido, irradia, gás, irradia, e no vácuo também pode irradiar. É assim que nós recebemos calor do Sol, calor, por exemplo, de fontes externas como as estrelas, certo? Bom, e ainda dentro desse processo existe uma equação chamada equação de Fourier. De acordo com essa equação de Fourier, nós podemos observar o fluxo de calor trocado entre dois objetos. Este fluxo de calor é, na verdade, uma potência térmica. É a razão da quantidade de calor pelo intervalo de tempo. É a razão entre a quantidade de calor e o seu intervalo de tempo. Ou ainda, esta equação pode aparecer como K vezes A vezes ΔT dividido por E. É outra maneira de pensarmos em relação a este fluxo de calor, a este fluxo de energia. Notem aqui o seguinte. Quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo. Se isso é uma potência térmica, no sistema usual, calorias por segundo. Consequentemente, esse termo A é a área de exposição. Isso te ajuda a entender alguns detalhezinhos simples. Por exemplo, em dias frios, você se encolhe, você diminui a área de exposição, você diminui o fluxo de calor. Menos área, menor o fluxo de calor, menos energia perdida. A espessura, também em dias frios, você começa a colocar mais cobertas, mais blusas. Para quê? Para aumentar a espessura, e ao aumentarmos a espessura, nós diminuímos este fluxo de calor. E ainda depende do tipo de material envolvido. Materiais que apresentam uma grande constante de condutibilidade ou condutividade térmica apresentam um fluxo mais elevado. Então, grande condutividade, grande condutibilidade, grande fluxo. Pequena condutibilidade, pequena condutividade, pequeno fluxo de calor, menos calor acaba sendo trocado. Então essa constante K é uma propriedade que depende obrigatoriamente, ou ela é dependente, ou indica uma dependência desta variação do fluxo magnético. Onde nós temos maior fluxo, onde eu tenho maior constante de condutibilidade. Claro, dependendo ainda da área, da diferença de temperatura e da espessura do material. Beleza? Valeu, desejo a todos uma ótima prova e detonem nessa prova de Ciências da Natureza. Abraço!